Agora, a gente vai aplicar o Fix, que é pra nossa make durar bastante tempo. Eu gosto muito desse daqui, que é da Vizela, que eu já testei em outro vídeo do canal com vocês. Tá vendo? Ele é em gotas. Vou pegar um pouquinho aqui e vou aplicar. Porque o segredo pra gente ter uma maquiagem que dure também é uma boa preparação de pele. Então, aplique aí um primer antes de fazer essa make, antes de passar a base, pra você ter uma duração mais alta nessa make. Então, se você tiver bruma fixadora, também passe, não tenha medo, porque se você vai pra uma festa, pra um evento, você precisa de uma make que dure bastante. Então, quanto mais produtos pra aumentar essa fixação você tiver, melhor. Gente, comprei a base Basic da Makeup pra gente testar. Eu vi lá na loja, né, que tinha o provador, que parecia que essa base ia ficar bem do meu tom. Então eu fiquei muito animada, porque é, de fato, bem difícil conseguir uma base que fique no meu tom, né? Até hoje eu não consegui. Vamos ver se essa aqui vai, de fato, atender o meu tom de pele? Porque a maioria das bases que eu testo sempre acabam ficando muito escuras, ou rosadas, ou amareladas. Então essa aqui é a base cor número 1, ela tem um efeito HD, niacinamida, rosa mosqueta, média cobertura e resistência à água. E ela é vegana, então se você é vegana, amiga ou amigo, não tenha medo, pode utilizar. Ó, eu já abri, ela já veio, ó. Eu tô realmente animada com essa base, gente. Espero que seja do meu tom. Ó, passei bastante aqui pra gente testar como que é a cobertura dela. Vamos espalhar? Ela não tem cheiro forte, tá? Só tem um cheirinho de base, mas nada... nenhuma fragrância, assim, que vá irritar você. Tá parecendo até que eu tô passando protetor solar, né, gente? Mas é porque ainda falta espalhar, tá? Ó, peguei até uma esponjinha nova, que é pra gente testar. Tá vendo? Eu testei o provador no pescoço. E no pescoço, ela tinha ficado exatamente do meu tom. Então, por isso que eu me animei bastante. Bastante com ela. Parece que ela ficou exatamente do meu tom. Eu só achei que ela tem uma cobertura um pouco baixa, né? Não é aquela cobertura muito alta, realmente, porque ela não promete uma cobertura alta, ela promete uma cobertura média. Mas vamos ver se a gente consegue construir camadas com ela. Tá parecendo que ela tá entregando naturalidade. E eu gosto bastante disso. E eu achei que ela ficou bem bonita, tá? Ela realmente tem uma cobertura média, tá? Um acabamento mais matificado, só que de uma maneira natural, ela não pesou o meu rosto. Vocês viram a quantidade de base que eu apliquei? Eu achei que foi bastante e mesmo assim não ficou pesada. Então ficou realmente bem bacana e em um tom muito parecido com o meu, o que me deixou muito feliz. Vamos ver se ao longo do vídeo ela não vai ficar mais escura, mas eu acredito que eu finalmente encontrei uma base que ficou perto da perfeição mesmo, porque as outras que eu testava, nenhuma tinha ficado do meu tom ainda. Então gostei bastante e ela ainda promete ter ativos na sua formulação que auxiliam na melhora da pele. Então, ele fala que tem ácido hialurônico, que auxilia na hidratação, óleo de rosa mosqueta, que auxilia na regeneração da pele, atenuando manchas, e niacinamida, que auxilia no controle da oleosidade e favorece a uniformização da pele. Então, ela promete tudo isso, além de ficar com um acabamento bonito, cuidar da nossa pele. Então, vamos ver se até o final do vídeo ela vai continuar bonita desse jeito e sem craquelar.
Claro que a duração dela vai ficar aumentada. Por quê? Porque eu passei um fix e porque eu vou passar uma bruma fixadora também. Então, se vocês quiserem um vídeo testando ela sem aplicar esse tipo de produto, eu vou postar depois pra gente ver na real qual é a duração dessa base, se ela tem uma duração boa. Agora eu vou aplicar esse corretivo aqui da Visela só pra gente conseguir uma cobertura maior aqui na região das olheiras. E também um pouquinho mais de iluminação. Eu gosto desse corretivo também. Eu já testei o corretivo Satin da Visela. Também gosto bastante desse. E acredito que esse daqui, ele fica um pouquinho mais claro que o Satin. Por isso que eu preferi aplicar ele hoje, porque ele tem um tom mais parecido com o tom dessa base da Nina, então não vai ficar muito diferente. Vou aplicar ele aqui, um pouquinho no nariz, ó, a palhaça, a palhaça. A palhaça apareceu, gente. Brincadeira, hein? Um pouquinho aqui no queixo também. Olha, gente, realmente parece que deu... Opa! Que deu um match perfeito, né? Esse corretivo com a base da Nina. Vamos ver depois também, no final do vídeo, que eu vou mostrar pra vocês. Agora vamos aplicar o blush, que vai ser esse blush em stick da Visela, que eu também já testei no outro vídeo aqui do canal. E eu gostei muito dele. Vamos ver se ele vai combinar, né, com esses produtos, como é que vai ficar. Eu gosto de passar ele perto aqui da olheira, tá? Porque eu acredito que esse tom, ele me ajuda a disfarçar as minhas olheiras. Porque as minhas olheiras, elas são em um tom um pouco mais azul, esverdeado. Então, o rosa ajuda a camuflá-las. Então, passa aqui e aqui. E esse blush, você pode aplicar sem medo, porque ele esfuma muito, muito fácil. Olha só. Gente, eu nunca tinha testado um blush que esfumasse tão bem na minha pele, sério. Mais duas bolinhas aqui. E mais um pinguinho de corretivo. Olha como tá a nossa pele e a gente ainda nem selou, hein? Tá muito bonita. Agora eu vou passar esse contorno aqui da Pink 21 antes de selar, tá? Que eu acho que fica menos manchado assim. Tá vendo que ele é bem clarinho? Então, eu vou aplicar ele aqui com esse pincel. O pincel tá um pouquinho manchado, né, gente? Mas tudo certo. Um pouquinho manchado de blush. Tá vendo que ele fica bem natural? Pra mim tem que ser esse tom de contorno, senão fica muito, muito marcado. Tá pegando aqui um pouquinho no cabelo. Ó, vai aplicando com a mão leve. Ó, mão leve em movimentos circulares. Assim, a gente não mancha a nossa pele. Vou passar um pouquinho embaixo pra dar aquele efeito lifting. Tá vendo que eu acho que marcou um pouco? Então, por que a gente passou o contorno primeiro antes do pó? Porque a gente ainda tem a esponjinha com um restinho de base. Então, se você achar que ficou manchado, é só você passar um pouquinho de base em cima, usar a esponjinha para esfumar ainda melhor. Gente, olhem só como ficou a nossa pele. Agora, vamos selar?
eu vou usar esse pó da Vizela, que é o Satin. E é um pó solto. Gosto bastante dele. Só dar uma viradinha aqui para vir o pó. Nossa, veio bastante. Eu gosto de aplicar com esse tipo de esponja. Não sei se seria bem uma esponja isso. Me esqueci o nome agora. Mas eu acho muito bom para aplicar pó. A gente só faz assim. Pega a tampinha. Tira um pouquinho o excesso. E já pode vir aplicando no rosto. Acho que veio até demais. Vamos aplicar aqui. Embaixo dos olhos. Passado o pó, agora é só a gente varrer o excesso. Eu gosto de usar um pincel bem grande para fazer isso. Se você tiver um pincelzinho menor, pode usar também. Para finalizar a nossa pele, vou aplicar esse iluminador aqui, que é da Sara Beauty. Uma paleta de iluminadores que se chama Queen. E, gente, é barata e é boa. Tem vários tons. Então, acredito que atenda vários tons de pele, tá? Gosto de dar uma misturadinha nesse aqui. E aplicar com esse tipo de pincel. Um pouquinho aqui. Gosto de aplicar com o dedo aqui no nariz. Pra gente ter um controle um pouco melhor da quantidade. Deixando mais natural. Achei que ficou super legal. Olha só esse resultado da pele. Agora, a nossa make já tá quase pronta. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincelzinho bem fininho, só pra gente aplicar um pouquinho de sombra aqui embaixo também. Então, vou pegar essa aqui que a gente usou. E vou dar uma esfumadinha nela aqui pra cima. Ó. Agora, para finalizar os olhos, vamos aplicar máscara de cílios. Eu escolhi essa máscara, a No Panda da Vizela, no tom Cherry. Mas você pode usar uma máscara de cílios no tom preto ou marrom, a da sua preferência. Eu gostei muito dessa daqui, que é novidade, né? E eu testei no último vídeo, então vou usar ela de novo. Máscara de cílios aplicada. E agora, vamos passar este batom da Mari Maria Makeup. Ele é o Creamy Matte, um batom líquido no tom Classy. Então, vamos aplicar esse batom da Mari Maria. E eu escolhi esse tom porque ele é um tom mais neutro. Então, ele acaba ficando mais harmônico, né, com esses olhos. Gente, impressionante como o batom combinou com a sombra, ficou uma combinação perfeita. Agora eu só vou aplicar este lápis de boca da Avon aqui, fazer um contorno.
e já volto. Pronto, gente, ficou assim. E agora eu vou fazer uma leve loucura. Eu vou só aplicar um pouquinho de sombra aqui no meio do batom. Pra ele ficar com esse glitter também. E olha só. Pra finalizar a nossa make, eu vou aplicar essa bruma fixadora da Max Love, que é a bruma fixadora energizante. Vou dar uma chacoalhadinha nela e aplicar para aumentar a duração da nossa make. Ela tem um cheirinho bem gostoso. Bom, espero que vocês também tenham amado o resultado da nossa make de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder as novidades do mundo da maquiagem e as dicas incríveis que eu passo em todos os vídeos. Até o próximo!